Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e do Aula Aberta. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho do que rolou no congresso científico que eu participei de três divisões do AMPAD, que é a Associação de Pós-Graduação de Administração, e também entra Economia, Ciências Contábeis, né? E ela tem várias divisões, até porque a administração é muito ampla, né? Você tem muitas áreas ali dentro, você tem RH, você tem marketing, você tem logística, whatever, né? Então, são várias divisões que tem lá dentro. E aí, a cada 3 anos, tem. Não, todo ano tem evento das divisionais. Tem o Enampad, que é o que tem todo ano, que é o maior evento de administração. Inclusive, fico feliz que esse ano foi a primeira vez que eu tive um trabalho aprovado ali, né? Um trabalho da qual eu sou coautora. E vai rolar em setembro, lá em Fortaleza. E aí tem as divisões, que aí todo ano tem eventos, só que de 3 divisões. E como são várias, meio que tipo só se repete a cada 3 anos a sua, entendeu? Então, por exemplo, a que eu sempre participei é a do EMA, que é o Encontro de Marketing, que inclusive no ano que vem vai rolar, tá? Mas não teve esse ano, ok? E nem no ano passado. E aí, esse ano, a gente teve 3 divisões, que foi de estratégia, área de estratégia de negócios, a de. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome, que é a que eu fui, inclusive, que eu mais fiquei, que é a de gestão de pessoas e relação de trabalho. E aí tem uma terceira que eu. O que era, gente? Ai. Era uma coisa de tecnologia, gente. Tipo, é a divisão que lida com tecnologia e negócios, tá? Basicamente. E aí eu me inscrevi como voluntária pra poder participar, porque a inscrição, gente, tava quase uns R$ 400. Eu falei assim, gente, minha nossa, vou me poupar, até porque eu não tive nenhum trabalho aprovado. Eu submeti 2 trabalhos que foram orientados, que eu orientei, né? Foram meus estudantes que fizeram. E aí a gente mandou, só que aí eles não aprovaram. Mas também, assim, é mais a questão da escrita, sabe? Que precisa melhorar e tudo mais. Então, eu preciso pegar um tempo para poder reescrever o trabalho para mandar de novo ou para outro congresso ou para uma revista. Mas enfim, aí eu pensei, gente, não tive nenhum trabalho aprovado. A inscrição valendo R$ 400. Mas eu queria conhecer, até para ver o que tá em tendência, o que estão pesquisando, o que estão exigindo. Mas eu vou pagar R$ 400? Não vou. Aí eu me inscrevi para trabalhar como voluntária. E eles abrem sempre inscrições, tá, gente? Então tem um prazo, você tem que ficar acompanhando. E aí eu fui, me inscrevi. E aí, assim, gente, tipo, o evento aconteceu na terça, na quarta e na quinta. E aí, quando você preenche o formulário, né, pra trabalhar como voluntário, você escolhe quais são os horários que você tem disponível, né? Então tem manhã e tarde, não só da terça, da quarta e da quinta, como na segunda, porque é o dia que é o último dia, né, para planejamento, né, do evento, então você também pode colocar. E aí eu não marquei todas as opções disponíveis porque eu não tinha, tá, gente? Eu devo ter marcado, tipo, uns 2 ou 3 horários diferentes. E aí depois saiu, né, que eu tinha sido aprovada. Quem geralmente eles aprovam são estudantes de pós-graduação, tá, gente? Então, tipo, é estudante de mestrado e de doutorado, que é o meu caso. E aí, você não precisa também trabalhar todos os dias do evento, tá, gente? Você só vai trabalhar, pelo menos nesse caso, eu só trabalhei uma tarde, gente, assim, pensando que quando você é aprovado, você pode participar de todos os eventos, assim, sabe? Tipo, de todos os horários, apesar de que eles tinham dito que a gente só ia poder participar das atividades que fossem da divisão que a gente escolheu. Mas ali na prática, gente, tanto que a primeira vez que eu pisei lá me direcionaram pro evento errado, eu fui parar na subdivisão de estratégia e gestão, tá? E o que eu achei sobre o trabalho voluntário, tá? Só pra poder falar assim de início. No começo foi bem tranquilo, tanto que a gente começou montando os kits, né, que é os brindes que são distribuídos para cada participante. No meu caso, né, eu fiquei na segunda-feira, que é o dia de pré-evento. Só que a galera da manhã fez muito brinde, gente. E aí o que aconteceu com a gente da tarde? Não tinha sobrado muita coisa pra fazer, então a gente ficou responsável por carregar a caixa. E pra mim foi terrível, gente, assim, porque o lugar não era perto. Então, tipo, tinha que
Você tá ali numa sala e anda até o elevador, e pega o elevador, e passa por um hall, e desce uma escada, sai do prédio, vai pra rua na calçada, e mesmo que seja do lado, gente, você tá carregando caixa e não tá exatamente leve. Aí, beleza, entra no prédio, aí vai e anda no hall, desce mais uma escada e anda mais reto, aí depois ia, virava, pegava um elevador, e aí depois ia andava e descia mais uma escadona até chegar no lugar. Gente, eu achei uma palhaçada, assim, tipo, tudo bem que eu tô trabalhando de forma voluntária, é o preço que a gente paga pra poder ir de graça no evento, nem faz sentido, a gente tem que trabalhar e ajudar. Mas assim, gente, o que custava essas caixas, então, antes de montar os kits, terem chegado no local próximo, pelo menos, que ia ficar depois, né? Porque aí depois de montar, de encher as caixas, um monte de coisa, aquele tudo de peso. E eu tenho tendinite, né? Então, assim, gente, eu fiquei na terça e na quarta com os meus punhos tudo doendo, assim, sabe? Foi realmente assim, gente, nós somos acadêmicos, assim, né? A gente não tem os braços, sabe? Tipo, então assim, eu me senti muito mole ali, bem humilhada nessa parte. Então, tanto que tipo, toda hora a gente tinha um tiquezinho, né? Porque foi na FGV o evento. Aí tinha um tiquezinho pra poder entrar dentro da instituição. E como a gente tava toda hora passando com as caixas e passando pelas catracas, né? A gente precisava toda hora colocar o tiquezinho. Só que não tava funcionando. Gente, o meu não funcionou em nenhum momento. Aí eu com a caixa pesada, toda hora tinha que parar pra segurança ir lá, olhar meu RG e tentar outro ticket. Aí quando não dava mais, aí eles pediam pra segurança, passa o cartão ali pra ela. Mas aí nesse tempo eu tava lá carregando aquela caixa parada, esperando, sabe, assim, ali na catraca. Então assim, gente, foi bem chato essa parte. Depois a gente foi organizar as listas, então, tipo assim, é um trabalho tranquilo, tá, gente? Tanto é que quem se voluntariou nos horários de dia de evento também não me pareceu nada, não é bicho de sete cabeças, sabe? Tipo, você fica ali uma manhã ou uma tarde controlando listas, pedindo pra galera assinar, vendo se o tempo de sessões tá ok, atualizando, sabe assim, tipo, lógico, é um trabalho sério, é um evento muito grande, com muita gente participando, então você tem que estar atento, tem que estar olhando, é um trabalho, né? Mas não é nada assim impossível. Só tô dizendo e reclamando dessa questão das caixas, porque realmente, tanto que na nossa última viagem, aí uns funcionários que já estavam com dó da gente, chegaram até a falar assim, gente, vocês não querem um carrinho pra poder carregar um pouco desse peso ali das caixas? A gente já tava assim, amigo, depois das viagens, já foi, a gente já tá na última, né? Seria muito legal a gente ter ouvido isso antes, mas agora já foi. Então acho que das próximas, gente, ou de duas ou uma, vocês deixem as caixas que chegam com os brindes para montar já no local que elas vão ficar ou perto, ou então disponibiliza para os voluntários, né, alguma coisa, um carrinho, gente. Fora que essa situação de toda hora ter que ficar parado na catraca, sabe? Porque o negócio não ia, gente, foi realmente assim, eu entendo, tem questões de segurança, que não sei o que, não sei o que lá, mas sabe, é muito chato isso. E aí uma coisa bem legal também, gente, a gente ganhou um botão do Ampad Jovem, então, tipo, é, querendo ou não, né? As divisões, é, o foco delas acaba sendo mais os pesquisadores que já estão há mais tempo na área, né? Porque são professores, já são titulares, então eles estão sempre ali nesses eventos, né? Tanto que eu tava até brincando, né? Falando da divisão de marketing, eu falei, gente, eu já até sei algumas peças que eu vou ver ali, porque são sempre os mesmos. O que que muda? É o estudante de mestrado e de doutorado que submete o teu trabalho, né? A sua dissertação, a sua tese. Mas, querendo ou não, muitos depois somem, né? Vai para o mercado corporativo ou vai fazer outras coisas, não necessariamente fica com as pesquisas. Só que aí você acaba montando toda uma programação pensando nos pesquisadores mais experientes, né? Mas e a galera mais jovem? Mesmo que a gente seja meio mais rotativo do que os professores, né, que são titulares, até porque não tem vaga para todo mundo, né, para ser professor de uma universidade, trabalhar com pesquisa, não tem vaga para todo mundo no Brasil. Mas seria legal ter mais coisas para nós que somos jovens pesquisadores, sabe? Então, eu achei bem legal essa iniciativa. Então, eles deram um bottom pra gente, falaram, né, que tá tendo umas iniciativas aí bem legais e pra gente ir se aproximando, se engajando. Então, eu vejo isso com bons olhos. E aí, então, a gente pegou o brinde, né, que é essa sacolinha aqui de pano, que aí esse ano, né, com a parceria com o PPG da ESPM, foi sediada na FGV. Inclusive, foi a minha primeira vez ali na FGV, então foi bem legal, assim, né, pra conhecer um pouco mais do espaço. Aqui o caderninho com a caneta. E aí, aqui eu fiz algumas anotações, né, de alguns eventos que eu participei, que é o que eu quero compartilhar com vocês, né, gente?
Aqui eu acabei anotando, mas você vê a folha era azul e eu só tava com a caneta azul, então meio que tipo assim, ficou péssimo de ler, né? Aí aqui pior ainda, porque a folha é preta. Mas assim, gente, a culpa aqui é verde, né, a folha. Mas a culpa foi minha, tá? É porque eu não tinha outra caneta. Mas aí depois eu fiz mais anotações sobre as sessões que eu assisti, né? Então, gente, eu fiz muita anotação, né? Bom, então, deixa eu ver aqui. Eu participei como eu falei, né, pra vocês, do encontro de gestão de pessoas e de relações de trabalho. E aí a gente teve sempre tem, né, nesses eventos, a reunião da divisão, dessa subdivisão, né, da divisão pra falar. Então eles falaram assim, né, primeiro começou toda uma reclamação pelo fato de que nos congressos, você tá ali trabalhando no congresso, isso não conta muito ponto, e os professores precisam desses pontos, né, porque a CAPES avalia os programas de 1 a 7, tem várias coisas que entram nessa pontuação. E até pra mim, né, que tô aqui no início dessa minha carreira como pesquisadora, né, vou prestar concurso, vou fazer qualquer coisa que seja, a gente fala, né, tudo conta ponto e vai pro Lattes, mais uma linha no Lattes. Mas é óbvio que dependendo do que você faz, pontua tão pouco que às vezes não faz diferença, né? Então eu fiquei pensando, poxa, imagina, né? Tem todo um trabalho de administrar o congresso, de avaliar os trabalhos, de fazer tudo isso e aquilo, e quase não pontuar, sabe? E aí o pessoal falou, nossa, é um valor tão alto em passagem que vem muita gente de fora, é o valor da inscrição, é você avaliar os trabalhos, é toda essa organização para no final das contas nem pontuar para eles, sabe? Então, teve muito dessa reclamação. Nesse ano de 2026, foram submetidos 271 trabalhos e 55% com taxa de aprovação. E aí eles enfatizaram muito, né, que é a terceira maior divisão da ANPAD. Se eu não me engano, o de marketing deve ser o segundo, tá, gente? O primeiro eu não vou lembrar. E que eles disseram que estão mais na área da curadoria, né? Então, assim, já não tá se priorizando tanto a quantidade, e sim a qualidade dos trabalhos que estão sendo mandados, e cada vez mais a exigência por uma qualidade, né, nos trabalhos cada vez mais exigido, né? Então, eles julgam que o rigor técnico desse ano foi mais cobrado, mas ao mesmo tempo, né, e antes deles falarem isso, eu já tava aqui pensando, até anotei, né? Mas assim, a qualidade dos trabalhos realmente aumentou ou é a qualidade das revisões que caiu, né? E aí eles começaram a falar, né, que dentro das divisões tem os temas também, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça quais são os temas, mas eles falaram que o tema 3, 1, 4, 14 e 12 foram os mais concorridos e corresponderam a 52% das aprovações. Enquanto teve temas que teve uma alta taxa de aprovação, temas 5, 6 e 16, porque teve um baixo volume de submissão. Então, meio que assim, tipo, para alguns temas específicos ali de pesquisas que foram enviados, foi muito concorrido, porque tinha muita gente que mandou trabalho para aqueles temas. Enquanto isso, tinha outros temas que não tava tão concorrido assim. Então, tipo, basicamente, se você mandava o trabalho, a chance de você ser aprovado era muito alta, porque não tinha muito concorrente, né? Então, eles até discutiram a respeito dessa questão, né, de talvez vai ter a eleição, né, para os novos líderes da divisão, então refletir a respeito disso, né, talvez olhar direito os temas que tem e ver se talvez faz sentido ter certos temas que tem baixa submissão de juntar, e temas que tem muita submissão, né, muita gente mandando trabalho, e de repente separar, sabe, em 2 temas, assim, pra não ficar com essa discrepância, né. E aí eles começaram a falar muito da questão de ter muitas avaliações ruins e que seria interessante tirar o anonimato, pelo menos para os líderes, para que os líderes possam ver quem está avaliando, e dar poder também aos líderes dos temas de veto, porque eles falaram assim, por exemplo, no SEMEAD, né, que é um outro congresso que tem, os líderes têm como ter essa informação, e se eles não concordam com, sei lá, 2 revisões que teve ali, né, de revisores, o líder pode encaminhar para um terceiro revisor, ou pode, assim, sabe, meio que atuar como um árbitro e tudo mais. Eles falaram que aqui nas divisões não tem isso, né, não é possível. E o que acontece, né?
De fato, como eu comentei, né, falaram muito a respeito de ser muito ruim, porque é um trabalho que toma muito tempo e você não tá sendo remunerado para isso, não tá ganhando ponto para avaliar trabalhos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter uma certa consciência quando está avaliando os trabalhos, porque porque imagina, gente, eu tô mandando um trabalho, por mais que tenha sido reprovado, né, mas eu pego aqueles feedbacks e eu olho várias vezes. Eu vou atualizar um trabalho com base naquilo. Então precisa ser uma revisão de qualidade, gente, sabe? E aí eles criticaram muito que teve revisão que parecia que foi feito no chat GPT. Você jogou no chat GPT, colou ali e foi. E assim, gente, se fosse para o chat GPT avaliar o meu trabalho, me desculpa, eu não precisaria perder meu tempo mandando ali pro Congresso. Eu mesma poderia ir no chat GPT, mandar e falar, avalia pra mim aqui o trabalho. E a ideia de ser avaliada por um par, né, por alguém que pesquisa também ali na área e que tenha mais expertise do que eu, né, por exemplo, é justamente para receber sugestões, sabe? Teve feedbacks que eu achei maravilhosos, que deram até sugestões, sabe, de artigos pra gente poder colocar ali e tudo mais, né, que seria interessante. E teve revisões assim que eu olhava e falava, nossa, tá, mas sei lá, sabe? Não gostei muito não. Que mais? Aí teve uma questão sobre falar, né, de como que quem trabalha na coordenação de graduação, de como isso é um inferno, de como isso te toma muito tempo, porque querendo ou não, muitos desses professores titulares, eles trabalham na pós-graduação, né, às vezes dão uma aulinha ou outra na graduação, mas o foco é na pós, mestrado e doutorado, e eu fiquei pensando, e pobre de nós que estamos na educação básica, né, assim, gente, todo mundo se compadecendo lá com a colega que era coordenadora de curso de graduação, e eu pensando assim, gente, imagina se soubesse o que eu já passei em coordenação de curso técnico com menor de idade, sabe, assim, tipo, gente, e é muito triste o fato de que o Brasil não tem vaga suficiente pra todo mundo, gente, e não que seja um demérito, tá, trabalhar na educação básica, não é isso. É que, querendo ou não, gente, quando você tá trabalhando na pós-graduação, você pode focar em pesquisa. Por mais que você dê aula. Então, você dá poucas aulas, as turmas são menores, você consegue focar na pesquisa. Agora, a gente que tá na educação básica, gente, é muito difícil. Você tem que dar muita aula pra muita sala diferente. Às vezes, né, eu que tô na base técnica, tenho que dar muita disciplina. Então, assim, eu já tô, tipo, torcendo pra chegar no ensino superior pra poder diminuir um pouco esse ritmo, gente. E lógico, né, tenho o sonho de um dia, talvez muito distante de estar no programa de pós, mas, gente, é muito triste, assim, o fato, de novo, eu vou repetir, de não ter vaga pra todo mundo, isso é muito triste. E você pode dizer, porque o aluno de pós-graduação, ele pode trabalhar em outras áreas que não sejam a área acadêmica. Tá, amigo, mas quem valoriza, sabe, o conhecimento que tu tem? Não são muitos lugares, pelo contrário, né? Você acaba tendo que tirar que tem mestrado ou doutorado do currículo, porque senão eles vão te considerar. Como é que fala, gente? Que o seu currículo tá muito acima da vaga. Então, aí eles não te contratam. Tristeza, né? Ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eles citaram que teve casos que as lideranças perceberam que tinha artigo que foi reprovado por conta de uma má avaliação. Pelo que eu entendi, não deu pra reverter isso ali no momento, mas isso foi encaminhado pro comitê de ética e comitê científico. Agora, o que vai rolar depois disso? Eu já não sei, né? O bem que eu gostaria de saber o que vai rolar. Gente, teve uma situação também, eu cheguei a postar no meu, numa das minhas contas do Instagram, eu não vou citar o nome aqui, porque, né, mas basicamente a liderança chamou uma pesquisadora que ela é muito conhecida, tem milhares de seguidores no Instagram, de picareta, porque ela teve trabalhos aprovados no Congresso. E ela basicamente, né, ela falou, eu usei IA, tá aqui os prompts e vende curso sobre isso, né, e aí entrou uma discussão, né, de tipo assim, poxa, tudo bem você usar a IA como um suporte e tal, para algumas partes da pesquisa, mas você usou no título, você usou na introdução, no referencial teórico, nos seus métodos, nos resultados, na discussão, nas referências. Então, por que tu fez na pesquisa, né? Então, tipo, teve essa discussão, e eu não vou entrar aqui, gente, não, sabe, só tô dizendo o que foi levantado, tá? Essa questão da IA, de gente preocupada com isso, de gente dizendo que, não, gente, deixa, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais. Sugestão.
Uma sugestão que eles deram, pensando na quantidade de submissões que tem e na falta de avaliadores que existem, os próprios líderes de temas, antes de sair distribuindo os artigos para os avaliadores, né, que eles vão mandar, eles começarem a descartar trabalhos a partir das referências. Então já olha as referências. As referências não são boas, não tem muita referência atualizada, então já reprova esse artigo de vez e nem manda para os avaliadores. Eu não sei o quanto isso vai para frente, tá? Mas eu acho que as chances dessa diretriz, né, ser aprovada é muito forte, porque, de fato, falta muito avaliador, gente, não só para congresso, até para as revistas científicas, porque ninguém quer avaliar, gente, você não ganha dinheiro, você não ganha muita pontuação pro Lattes. Então, assim, para quem tá no início de carreira, né, você vai construir sua carreira e tudo mais, beleza, faz sentido, você vai pôr ali no Lattes e tal, mas aí passa uns anos, você já tá mais estável na carreira, e veja que quanto mais tempo passa, melhor pra você tem mais expertise pra avaliar os trabalhos, né? Mas chega um ponto que pra você já não faz mais sentido, aí tu sai, né? Então, assim, acho que a CAPES precisa rever isso, né, gente? Precisa colocar pontuação pra isso, mas enquanto a CAPES não faz nada, eu acho que isso que sobra e faz sentido. Agora, que de fato, imagina tu ter um trabalho que foi reprovado, que mal foi lido. Só com base nas fontes que você colocou, tu já tá descartado. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que muita gente faz isso, tá? Eu tenho certeza que muita gente faz isso. Mas é óbvio que verbalizar e tornar oficial, né, é outra coisa. Então, eu acho que também pra gente ficar cada vez mais esperto, né, com as fontes que a gente usa. Teve uma hora que eles até falaram, gente, a pessoa vem fazer um trabalho, as referências só tem Chiavenato. Tem Kotler. Tipo assim, tá, gente, é o básico, assim, você, né, que tá ali na área, você conhecer as obras desses autores e tudo mais. Mas, tipo assim, né, tipo, não é só isso. Então, foi uma crítica que eles fizeram. Da ausência também de marcação estruturada, né? Por exemplo, nas críticas. Você citar, olha, na linha tal, na página tal, você falou tal, sugiro que arrume, né? É óbvio que isso também é um puta de um trampo de fazer, né, gente? Eu tive avaliações que eu considerei muito boas, que meio que resumiu a sessão, o que eu acho também uma ótima saída. Tipo, na introdução, você podia arrumar isso, isso e isso. No referencial teórico, eu acho que faz sentido fazer isso, isso, aquilo. Porque é isso, gente, a gente precisa ter umas avaliações que façam sentido pros autores, sabe? Independente se foi aprovado ou reprovado. Aí teve um professor lá, óbvio, né, gente? Um professor, quando eu tô falando assim, o cara já é titular, há muitos anos de carreira, dá aula na pós-graduação, mestrado e doutorado e tal. E ele puto falando, gente, desculpa, mas eu sou com a humildade que me resta, eu sou referência na área aqui no Brasil. Assim como vários dos colegas aqui. Eu submeti 3 artigos, os 3 artigos foram reprovados. Quer dizer, assim, e, gente, esse assunto, ele tá muito polêmico porque o próprio ENAMPAD, assim, teve um número de submissão muito alto, porque é isso, cara, a gente tava priorizando muito o sistema que é quantitativo, faça mais artigos, mais. É o que vai acontecer, a gente vai sair produzindo a rodo, uma coisa que podia ser um artigo vai virar 2, 3, porque a gente tem que pontuar, né? Mas aí também, você ter tanta gente que é referência, que já tá há anos de pesquisa, com todos os trabalhos que mandou reprovados, quer dizer, os trabalhos estão realmente ruins assim, só que aí em contrapartida é essa situação. Aí você tem pesquisador que abertamente está falando nas redes sociais que usou IA para fazer, independente de como usou, tá, gente? Tô só levantando aqui essa pauta que foi muito comentada ali. Às vezes um pesquisador iniciante, que o trabalho nitidamente não tá tão bom quanto, então assim, fica essa discrepância, entendeu? Um trabalho muito bom, que foi reprovado, e um trabalho nem tão bom, que foi aceito. Então, deixa eu ver aqui, o que mais? Refazer trabalhos. Tá, isso aqui não é tão relevante assim, não. Bom, gente, basicamente esse foi o resumo da reunião da divisão de relações humanas. Eu acho que o vídeo já tá muito longo, então eu vou gravar outros vídeos. Eu vou gravar um vídeo pra cada coisinha que eu vi, porque eu assisti 2 ou 3 palestras e uma sessão de apresentação de trabalhos.
Então eu vou gravar um vídeo pra cada uma dessas coisas pra não ficar muito longo. E, bom, deixa nos comentários o que você achou sobre alguma das coisas que foram pontuadas, se você concorda, se você discorda, e até o próximo vídeo.